por ver o Senhor aí mais uma oportunidade, uma palavra para nos edificar ainda mais, para que nos sejamos fortalecidos naquilo que Ele pretende fazer. Isso está no Evangelho de João, capítulo 6. O Senhor vem reafirmar e reforçar tudo que Ele já disse aqui para você hoje, porque quando a gente louva o que nós louvamos aqui hoje, eu sinto que é o mesmo Deus que tem nos movido em todo o tempo. Amém? Capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do verso 14, tem um trecho muito conhecido. Nós vamos ler do 14 ao 21, momento sublime da palavra de Deus, um momento sobrenatural, maravilhoso, extraordinário. Diz assim, verso 14: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando ficou tarde, os discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas se erguiam. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, vem Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. E ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco, mas imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. Palavra de Deus para você e para mim. Senta no teu lugar com alegria. Senta no teu lugar usufruindo do privilégio da presença do Espírito de Deus hoje, nessa manhã aqui, através de coisas tão bonitas. Mas vocês sabem, quem nos acompanha sabe, que desde os primeiros domingos deste ano, nós começamos a ler o Evangelho de João, e nós já falamos com vocês como o Evangelho de João é um evangelho diferenciado, né? Eu já comentei isso aqui. Ele apresenta, obviamente, os mesmos momentos da vida de Jesus, mas João gosta de evidenciar fatos diferentes de outros evangelhos, né? Lembra que eu já falei isso para vocês? Quarta-feira, por exemplo, nós já aprendemos aqui longamente sobre isso, como isso acontece na palavra de Deus, quer dizer, por que razão existem valorizações de determinados fatos em detrimento de outros, depende do texto que você está lendo, depende de quem escreveu. E quando escreveu, e a razão João escreveu o seu evangelho, ele estava enfrentando um contexto de vida diferente dos outros, e por isso é diferente. Eu vou tentar entender isso com você hoje. Por exemplo, o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos, o primeiro de todos, em torno do ano 68, mais ou menos, depois de Cristo, em plena guerra. Em 15 capítulos somente, Marcos narra as memórias da vida de Jesus. Mas veja, alguns anos depois, Mateus leu o Evangelho, porque já tinha o Evangelho de Marcos, ele teve contato e ele escreveu o seu, aí já com 28 capítulos, quer dizer, um pouco maior, com mais detalhes, de forma mais minuciosa, as mesmas narrativas. E aí no mesmo período, Lucas, que já tinha os dois, quer dizer, que já deve ter lido os dois, ele então também começa a escrever o seu ministério, o seu evangelho, quer dizer, ele mesmo disse, quando ele começou a escrever o Evangelho, só para você entender, no primeiro capítulo, versículo 1, ele diz assim, muitos já se dedicaram, Lucas disse, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, exatamente como foi transmitido por aqueles e aquelas que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Quer dizer, o que Lucas está falando, quer dizer, muita gente já escreveu sobre a vida de Jesus e elaborou isso como um relato dos fatos que ouviram daqueles que viveram com ele, foram servos. E aí Lucas diz, transmitiram, né, quem foi Jesus, o que ele fez. E eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi também escrever o meu relato. Então, observa aqui 3 testemunhos da vida de Jesus construídas, mas mais tarde, depois dessas 3 experiências, vem João. Depois dos 3. Porque João foi o último evangelho a ser escrito. Ele já é escrito lá na frente, quase no final do primeiro século. Depois que já tinha essa experiência toda construída em torno da palavra de Deus, depois que os outros 3 já tinham redigidos. E assim, quando nós lemos João, isso para mim tem sido a cada semana,
nós somos tremendamente desafiados. Por quê? Porque João não quer enfatizar as mesmas questões que já estão reveladas nos outros evangelhos. Ele quer ir além. Ele quer evidenciar outras coisas. E é maravilhoso, porque ele profundamente aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele redige o seu texto, obviamente, sobre os mesmos momentos da vida de Jesus, mas é muito estimulante ler como João quer nos dar novas noções sobre a vida de Jesus, novas maneiras de ver os feitos do Senhor. Para quê? Para aumentar a nossa fé e aperfeiçoar a nossa visão sobre o Senhor. Eu acho isso maravilhoso. O Evangelho de João, para mim, isso é lindo, né? Lindo demais. Porque os 4 evangelhos, eles meio se complementam, assim, entende? E como um todo nos ajuda a construir quem é o Senhor e quem é o Deus das nossas vidas. Isso é maravilhoso. Por exemplo, o texto que nós lemos hoje, quem é que conhecia já? Todos nós. É um texto que fala de um momento, e do momento que o Senhor caminha sobre as águas. Quer dizer, isso já é um marco. É um momento lindo, um momento de quando eu leio, você se aprofunda nisso, é um momento que tira o teu fôlego, porque nos impacta, muito impactante. Mas vocês sabem que também Marcos escreveu isso, Mateus escreveu isso, a mesma coisa, quer dizer, os relatos já estavam lá. Mas enfim, quando nós lemos o mesmo texto em João, nós lemos como ele quer enfatizar outras revelações além de Mateus, além de Marcos. Ele escreve sobre a mesma coisa, mas ele quer que nós vamos além naquilo que nós temos que entender com o Senhor. Eu acho isso maravilhoso. O Espírito Santo de Deus usa João, no final do 1º século, para ir além na compreensão sobre o Senhor. E eu quero que hoje você tome posse disso. Você vai sair daqui hoje de posse desse além, em nome de Jesus. É um texto cheio de possibilidades, que nos deixa cheio de perguntas, né? Por quê? Porque essa cena aqui, ela se dá em todos os evangelhos, depois da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos, né? Que nós já vimos aqui, onde o Senhor alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, ok? Semana passada nós já vimos isso e está tudo bem, compreendido. Mas aqui, a narrativa aqui é muito intrigante. Por quê? Porque depois de mais um milagre do Senhor, as pessoas começaram a dizer que ele era um profeta que está numa promessa do Antigo Testamento. Por isso eles dizem, sem nenhuma dúvida, esse é realmente o profeta que deveria vir ao mundo, que está prometido. E para você entender, essa promessa existe na Bíblia, em Deuteronômio 18:15, que o Senhor enviaria um profeta muito maior do que Moisés. Tem uma promessa lá atrás, do comecinho do povo, quer dizer. E o povo começou a achar que Jesus é esse tal de profeta aí. Começaram a pensar isso, maior do que Moisés. E por isso queriam fazer o quê? Proclamar Jesus rei de Israel contra a vontade dele, ainda que ele não quisesse. Você não tem que querer aqui não, Jesus, aqui é o que nós precisamos, né? Mas Jesus não quer ser só o rei de Israel, né? A gente costuma dizer que Jesus é o rei de Israel. Não, Jesus é o rei de todo, ele não quer ser, ele é o rei de todo o universo. Jesus não é o rei de um povo, de uma pessoa, Jesus é o rei de todo o universo. Então ele se retira, ele sobe a montanha mais um tanto para estar sozinho, e eu quero dizer, mais ou menos, sozinho não, sozinho nunca. Ele vai estar com o Pai, ele vai orar, ele vai, né, ter os seus momentos de oração. E João é muito prático aqui, e ele diz que está ficando tarde. Imagine que aquilo começou de manhã, foi durante o dia, alimentou as pessoas, tal, todo mundo comeu, almoçou, blá. E Jesus, então, se afasta dali um pouco e começou a ficar tarde. Então, está ficando tarde, por isso os discípulos fizeram o quê? Desceram até o mar, e João não diz, como os outros evangelhos tomam cuidado de dizer, não diz que houve alguma ordem do Senhor para eles irem embora. Não diz que teve um acordo entre os discípulos, para os discípulos entrarem no barco e cruzar o mar em direção a Cafarnaum sem ele. João não diz nada disso. Não teve nenhuma manda. João diz simplesmente que Jesus não quis saber desse negócio de ser eleito profeta, rei de Israel, e subiu o monte para estar a sós com o Pai. E no verso 16 diz aí, do teu texto, que quando ficou tarde, os discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum sozinhos. Quer dizer, a impressão que dá aqui é que eles esperaram. Chegou o final da tarde, e como Jesus não veio, não apareceu, Jesus foi deixado para trás. O síndrome do Apocalipse, deixados para trás. Né? Jesus foi deixado para trás, quer dizer, eles foram sozinhos. Cadê? Não veio, sumiu, sei lá, foi arrebatado, voltou para o céu. Vamos embora, então. Essa é a impressão que João nos dá. Quer dizer, de João, que já estava escuro e nada de Jesus com eles. Eles continuavam sozinhos. E o tempo mudou. Quer dizer, o tempo mudou e começou a soprar um vento meio forte.
tão forte, começou a produzir, o mar se levantou, as águas se levantaram, começou a se levantar umas ondas ali, e uma dificuldade se levantou na vida deles, e eles começaram, aquela travessia que estava tudo calmo, e estava uma lagoa, começou a ficar difícil, e eles remaram, 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 e remaram, e percorreram 5, 6 quilômetros, só para você ter uma ideia do tamanho que nós estamos falando aqui, remaram tanto, já era de madrugada, já era mais 3 horas da manhã, e ainda eles estavam no meio do mar, coisa que já era para ter chegado do outro lado faz tempo, são 12 quilômetros, remando, estava ainda no meio do mar ali. Agora veja, de repente eles olham no meio daquele vento forte e eles veem então alguém chegando de madrugada, eles veem se aproximando do barco de noite, andando sob as águas. E aí você, o que é que se faz diante de uma hora dessa? Sabe o que se faz? Fica aterrorizado, Ou você acha que não? Quando você passa pela represa, se você vê alguém andando sobre as águas ali por cima, você acha normal? O que tem de normal nisso aqui? Nada. Eles ficam aterrorizados. Eles ficaram aterrorizados vendo Jesus andando sobre as águas. E lógico, porque eles não estavam reconhecendo que era Jesus. Não estavam reconhecendo que era Ele. Mas o Senhor é maravilhoso, como sempre, vem andando. E eles começaram a ficar doidos. Ele falou, calma, sou eu. Calma, não tenham medo. Ele diz para eles. E aqui no texto original é bonito, o grego quando você lê é legal, porque a palavra ego eimi aqui, que Jesus fala... Ego eimi, ego é eu, quer dizer, não é sou eu, é eu sou. Eu sou, calma, não tenham medo, eu sou. E aqui é como se Jesus estivesse dizendo para ele assim, calma, o eu sou, o grande eu sou, Beth, acabou de chegar. Glória a Deus, é lindo isso aqui, é maravilhoso. E aí João diz que então eles se animaram, eles pararam de gritar, eles ficaram com alegria, quiseram recebê-lo no barco, mas quiseram receber, fica atento aqui, nem deu tempo, não deu tempo, porque o texto no grego aqui diz claramente, imediatamente o barco já estava na praia em Cafarnaum, para onde eles se dirigiam. Mas não estava no meio do mar ainda? Mais um milagre acabou de acontecer aqui em nome de Jesus, e glória a Deus por isso. Quer dizer, é um evangelho de milagre, maravilhoso isso aqui. E agora veja o que eu disse para vocês aqui, em João e só em João, Jesus nem pediu, muito menos obrigou os seus discípulos a ir embora sem ele. Eles enfrentavam ventos fortes ali, as ondas se levantaram ali, começou a dificultar, e o Senhor foi até eles, mas João não diz que o Senhor fez calar o vento e o mar. O Senhor não impediu tempestade nenhuma. O evangelho não diz. Diz, eu estou lendo aqui, não diz. E João, ele foi convidado para entrar no barco, mas ele nem entrou. Ele nem entrou no barco aqui. Querido, presta atenção aqui. Mas milagrosamente, ele levou os seus amigos até a praia. Imediatamente, glória a Deus por isso. E eu quero chamar a tua atenção aqui, porque nós estamos diante de um texto que quer que nós vamos além de tudo que nós já sabemos desse texto. Você já sabe tanta coisa desse texto, se ou não, que ele acalma o mar, que ele toma, você já louvou, glória a Deus. Vejam o que é que você vai além, em nome de Jesus, amém? Nós temos que entender outras coisas disso aqui de uma forma maravilhosa. Portanto, essa semana eu fui muito desafiado. O Senhor me desafiou demais quando eu li esse evangelho, porque o Espírito Santo de Deus me desafiou a ir além sobre tudo que eu sempre pensei sobre esse texto aqui. E eu, como disse, João enfatiza outras questões, e todas elas, tanto Mateus, Marcos, como as suas, são princípios fundamentais. Para quê? Para eu compreender cada vez mais o meu Salvador, o teu Salvador, o nosso Salvador. E por isso eu fui desafiado, e eu quero que você também seja nessa manhã. Desafiado a entender o que João quer nos revelar sobre esse momento da vida de Jesus, muito além do que nós pensamos. Quer dizer, a palavra de Deus é essa revelação que nós sempre falamos aqui, a revelação do Senhor, mas como disse já Lucas aqui, cada um dos servos de Deus ouviram os testemunhos, procuraram saber e registraram a revelação a partir do seu contexto, do tempo que viviam, e aqui nós estamos disso. Então João é muito intrigante e nos chama a receber aqui a palavra de Deus para além das nossas certezas, para além de tudo que você já sabe do Senhor em nome de Jesus. Agora, o desafio é o quê? O que é que João deseja nos ensinar no seu evangelho que nos faz ir além no nosso relacionamento com o Senhor? Eu quero trazer um problema para você. Eu quero entender isso. O que é que João está querendo evidenciar aqui? O que é que ele quer nos ensinar nessa manhã no evangelho que nos faz ir além no nosso relacionamento com o Senhor? Eu vou dizer para vocês hoje 5 coisinhas que eu quero que faça você ir além naquilo que você faz todos os dias com o teu Deus, em nome de Jesus, amém? O que é que João está então querendo me ensinar além no meu relacionamento com Deus? E a primeira coisa que eu quero te dizer em nome de Jesus, sabe o que é? É que você jamais
pode fazer nada nessa vida sem a presença dele. Isso é João. Você não pode e não deve jamais fazer nada nessa vida sem a presença dele. Observa o texto que nós lemos, o desafio que ele nos dá. Diz que o Senhor, muito diferente de muitos crentes de hoje, está pouquíssimo interessado em cargo político, né? O Senhor não quer saber desse negócio. Por isso ele se retirou. O Senhor vai ser rei de Israel. Nós vamos votar no Senhor, o Senhor vai ganhar a eleição. Eu não quero saber disso. Ele se retirou, ele saiu do meio do povo querendo eleger, ele subiu a montanha e os discípulos, depois de esperar muito, já no final da tarde, desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum, diz o texto que você tem aí. E nessa hora eu fico pensando aqui, sabe o quê? Como assim partiram dali sem Jesus? Como? Que diabo é isso? Será que eles nunca leram Moisés em Êxodo 33? Quando o Senhor falou, vai Moisés, leva esse povo porque eu não vou com você. Moisés falou, o quê? Eu? Você está doido, Deus? Será que eles nunca leram Moisés dizendo, eu não dou um passo daqui sem a tua companhia, sem o Senhor eu não vou? Eles não sabiam disso, talvez não estava na Bíblia deles, né? Talvez não. Por que eles não esperaram Jesus voltar da montanha? Meu Deus do céu! Eu fico pensando aqui, por que é que para João é importante enfatizar que os discípulos simplesmente desceram um barco, pegaram um barco e foram embora sozinhos? Por quê? E eu queria dizer para você, sabe por quê? Porque é exatamente assim que a gente faz o tempo todo, somos nós. Pensa aqui comigo, olha aqui para esse texto e vamos tomar posse dele. O que é tão importante aqui para João nos mostrar é que nós sempre fazemos essa burrada aí o tempo todo, sim ou não? Ou sou só eu? Nós temos que tomar posse disso aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. Quer dizer, nós somos às vezes teimosos, né? Na maioria das vezes nós não temos paciência, nós não queremos esperar. Já está demorando, pastor, eu já orei desde a semana passada, não aconteceu nada. Cadê ele? Cadê a providência de Deus na minha vida, pastor? Quer saber? Vamos lá fazer do nosso jeito mesmo, né? Vamos lá resolver isso aí do jeito que a gente acha. Esse negócio de ficar esperando promessa de Deus acontecer, sei não, pastor. Vai que não acontece, não é verdade? Eu vou logo resolver essa parada aqui lá em casa e está acabado. Você falou que ela ia mudar, mas não muda. Vamos resolver esse negócio. Quer dizer, lógico, assim. Sabe quem somos nós? Os discípulos de Jesus, sim ou não? Você recebe essa revelação nessa manhã? Recebe ou não? Somos os discípulos de Jesus, eu e você, fazendo o quê? Indo enfrentar a vida por nós mesmos, com as nossas medidas, como a gente acha melhor, do nosso jeito, tomando decisão, sem nem mesmo considerar que Deus falou. Teve uma pregação domingo? Teve domingo, pregação teve? Teve culto domingo? Não lembro. Parece, não parece? Porque a gente foi lá e enfiou os pés pelas mãos, nós pregamos lá logo na segunda-feira. Quer dizer, aqui está a questão, a gente vai vivendo e a gente nem conversa com o Senhor, nem fala a respeito da nossa vida com Deus, quer dizer, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu já tomei. Deus, o que o senhor acha? Mas você já tomou, né? Ué, eu acho o quê? Você já fez? Às vezes chega aqui para perguntar, o que o senhor acha? Não acho nada, você já fez? Ué, eu vou achar o quê? Se o que eu acho importa, já tomou a decisão. Né? Quantas pessoas já separei? O que o senhor acha? Eu não acho nada, já separou? Vou achar o quê? Já foi? Já decidiu acabar com o casamento? Já foi, ué. Então veja, aqui está um problema. Tem muita gente que se considera crente há muito tempo. Isso é um problema de crente velho. Ainda bem que eu sou jovenzinho, adolescente. Crente velho é um inferno. Por quê? Porque se acha tão espiritual que não compartilha nada com ninguém, nem, não pergunta nada, afinal de contas já sabe tudo. Ah, mas eu vou para a igreja há tantos anos, já sei, não preciso perguntar, não preciso de conselho, já vai, já sabe. Vai e faz o que é do melhor jeito, porque já é espiritual o suficiente. Ai, ai. Ai, ai. Eu vou lá, eu vou orar e o diabo vai ser repreendido. Ai, ai. É um problema isso, e nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. Esses são quem? Os discípulos de Jesus no Evangelho de João. E ele lembra que enquanto eles remavam, escureceu, e o negócio ficou agitado, e veio um vento forte. E vocês sabem qual é o maior problema deste momento? É que eles iriam agora enfrentar uma situação de um mar se levantando, fazendo onda, empurrando o barco no escuro e sozinhos. No escuro e sozinhos. Veja como isso é um problema. Eles decidiram deixar Jesus para trás. E no verso 17 diz que já estava escuro, já era de madrugada e nada de Jesus com eles. Eles resolveram ir sem ele. Bom, agora ficaram sem ele. Sim ou não? Estão sozinhos ali. Parece que eu estou lendo João escrever aqui, descrever também a vida da maioria das pessoas que eu conheço nesse mundo. Meu Deus.
Não parece? Quer dizer, parece uma realidade. O mais comum nos dias de hoje são pessoas enfrentando dificuldades, que se levantaram de uma hora para outra, e pior, no escuro, porque não sabe onde aquilo vai dar, não sabe o que vai acontecer, e para piorar mais ainda, sozinhos, porque nem Deus confia, nem na igreja foi, nem conselho pediu, está sozinho nesse mundo, enfrentando os leões aí. Sim ou não? Quer dizer, João aqui está sendo muito cirúrgico, ele está sendo milimétrico, ele está nos mostrando realidades que nós estamos sujeitos todos os dias para nos ensinar a ir além com o Senhor, sim ou não? Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, nós estamos, e eu queria dizer para você, no nosso meio aqui está o mesmo Espírito que inspirou João lá 2000 anos atrás. É o mesmo Espírito, e ele veio aqui hoje nos lembrar que jamais nós deveríamos deixar Jesus para trás em nada do que nós fazemos. Não dá, não pode. Não tem como, em nome de Jesus, em nada do que você for fazer, presta atenção aqui, meu irmão, em nada do que você for fazer, em nada, em momento nenhum da sua vida, aceite fazer ou ir a lugar nenhum sem o Senhor. Não faça isso, porque dá mal, dá ruim, né? Eu quero que você entenda isso, jamais você deve agir, jamais aceite dar um passo sem ouvir a voz do teu Senhor, sem ouvir a palavra de Deus te direcionando, meu irmão. Os discípulos foram sozinhos enfrentar o mar. As pessoas hoje em dia querem ser autônomas. Da minha vida mando eu. Quem sabe o que é melhor para mim sou eu, pastor. Eu estudei isso na faculdade, eu fiz pesquisa, eu fiz 200 questionários sobre crentes pentecostais. Eles falavam, nas minhas compras mando eu. Não quero saber de ouvir pastor, não. A gente é autônomo e viver somente do nosso jeito, a gente vive do jeito que a gente acha melhor, e esse é o maior drama do nosso tempo, porque com isso, sabe o que sobra? Medo e desespero, insegurança e aflição, é o que sobra. É você sozinho enfrentando esse mundão aí. Presta atenção em nome de Jesus. Por isso nessa manhã eu quero que você vá além, que você compreenda o Deus que você serve. Às quartas-feiras o apóstolo Paulo tem nos ensinado aqui o quê? Nós sozinhos, nada. Nós sozinhos não fazemos nada. Nós sozinhos não podemos nada. Aliás, Moisés nos ensina na palavra de Deus que até uma ordem dele pedindo para a gente ir sozinho tem que ser bem pensada antes. Porque eu sozinho com esse povo desviado aí não vou não. Mas Deus mandou, mas eu vou conversar com Deus. Cuidar sozinho é complicado demais, querido. Você precisa entender, sem Ele, eu quero dizer para você, não me peça porque eu não vou. Essa é a tua fala. Sem Ele, não me peça porque eu não vou. Se Ele não mandou fazer, eu não vou fazer. Eu quero que você tome posse disso, porque só eu sei as minhas limitações, só eu sei o quanto eu preciso dele comigo, só eu sei o quanto é difícil enfrentar esse mundo, e eu não vou fazer isso sozinho, porque sozinho não dá, em nome de Jesus, amém? Então eu quero que você tome posse disso em primeiro lugar, porque o que é que João está desejando aqui nos ensinar, que nos pode fazer além no relacionamento com o Senhor, em segundo lugar, é que existem muitas promessas do Senhor sobre a tua vida na Bíblia, muitas, mas nenhuma delas diz que você não enfrentaria dificuldades. E é exatamente por isso que você nunca deve fazer nada sozinho. Muitas promessas. De Gênesis a Apocalipse, esse é um livro de promessas. Todas elas o Senhor cumpriu. E tem uma que não está aqui. É que você nunca enfrentaria dificuldades. E exatamente por isso você não pode fazer nada sozinho. Observa a situação do texto. Porque diz que está ficando tarde, Jesus não volta, e os discípulos desceram para a beira d'água e falaram, quer saber, vamos entrar no barco, vamos cruzar esse mar logo, vamos para Cafarnaum, e foram sozinhas, mas no verso 17 em diante diz que já estava escuro, e eles estavam como eles queriam estar, como? Sozinhos, e começou a soprar um vento forte, e as águas começaram a se agitar, e eles sozinhos, com certeza fizeram isso porque eles olharam e falaram, está uma calmaria danada aqui, né? Tá tranquilo, então nós podemos atravessar, mas eles não consideraram uma coisa, sabe o quê? Que as coisas poderiam mudar, e repentinamente eles estavam, e você também, tocando a sua vida, e de repente acontece uma coisa que você nunca esperava, sim ou não? Porque as coisas mudam, a vida e as circunstâncias mudam. E pode mudar. E pode porque em nenhum lugar da Bíblia Sagrada nos foi prometido uma travessia sem vento. Foi? Nos foi prometido, por exemplo, uma vida sem tempestade? Foi? A Bíblia jamais nos prometeu uma vida sem aflições, aliás, muito pelo contrário. Quem já leu aqui o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz que o próprio Jesus falou, João falou isso, que no mundo vocês teriam o quê? Aflições, mas não precisa se desesperar não, calma, porque eu venci o mundo e nós vamos continuar vencendo juntos.
Você entende isso? É importante que você compreenda isso. Aflições, como já foi dito aqui, tribulações, ventos contrários fazem parte da vida. Fazem parte do viver. O que o Espírito Santo quer nos alertar hoje? Por mais que a vida esteja do jeito que esteja, como diz o Rodrigo aqui, às vezes de boas, né, Rodrigo? A vida está mansa, tranquilo. Nós nunca podemos esquecer que as coisas podem mudar, ou não? E é exatamente por isso, de uma hora para outra o mar muda, mas entenda aqui o que é revelação profética, entenda aqui, porque é exatamente por isso que jamais você pode aceitar fazer nada nessa vida sem Ele. Uma hora as coisas, então é por essa razão que o Espírito Santo veio aqui te lembrar, que você nunca pode ser pego de surpresa. Entenda isso aqui, você precisa estar preparado. E assim o Senhor prepara uma palavra para o quê? Para te preparar, para me preparar. Dificuldades existem. O Senhor nunca prometeu que no mundo nós não teríamos enfrentamentos, dificuldades. Mas sabe o que é lindo? Sabe o que é maravilhoso aqui? É que Ele prometeu. Aliás, não. Hoje Ele veio aqui não para prometer, para garantir que se Ele estiver contigo, pode vir a dificuldade se vier, você não vai afundar. Não vai. Em nome de Jesus, amém? Não vai. Por que não vai? Porque o Senhor prometeu que não vai. Mas veja, João está nos ensinando, o que Ele quer nos ensinar hoje, para a gente ir além nesse relacionamento com Deus? Terceira coisa, está rápido hoje, né? Ele quer nos ensinar que independente da situação, independente das escolhas erradas que nós tomamos, independente da nossa teimosia, independente de querer tomar decisão sem Ele, quando dá ruim, Ele sempre vem no nosso socorro. Ele vem. Ele vem. Essa é a tua história, essa é a minha história de vida. Essa é a minha história de vida vivendo 30, quase 40 anos sem Ele. De repente deu ruim, Ele falou, eu cheguei, e agora? É isso que você precisa entender. O Evangelho nos ensina hoje que estava escuro, eles estavam sozinhos e começou a soprar um vento, deu ruim, e o mar ficou revolto, e a viagem complicou, porque os discípulos começam a remar, e a remar, e a remar, e a remar, e remaram muito, e mesmo assim, eles, depois de 3 horas da manhã, estavam só no meio do mar, remaram só metade. Sabe por quê? Porque teimosia está nisso mesmo, é isso que acontece, querido. Você precisa entender isso. Às vezes a gente faz isso, às vezes a gente é assim, quer fazer as coisas sem Ele, sabe o que dá? Dá nisso aqui. A gente vai acabar fazendo muita força e nós não vamos chegar em lugar nenhum. A gente tenta por todas as formas, e você descabela, mas não chega em canto nenhum. O mundo que você conhece é o mundo das pessoas que estão inseguras, com medo, e o tempo todo apavoradas. E sabe por que é à toa? Não, porque esse é o mundo de pessoas remando com o seu próprio braço, com sua força, e querendo chegar onde quer, porque vai conseguir por si mesmo. Por isso que estão todo mundo desesperado, ansioso, tomando remédio para dormir, porque não consegue dormir, porque e agora? Eu não estou conseguindo. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. O resultado das nossas obstinações é que a vida complica. Por quê? Porque fica mais difícil viver. As dificuldades vêm, e com as dificuldades da vida, as pessoas tentam e tomam a pior decisão. Porque ao invés de parar tudo e falar, não está dando certo, reconhecer que o que eu fiz deu errado, eu preciso começar a confiar em alguém que vai me salvar, eu preciso começar a confiar em alguém que se chama Jesus Cristo. Ao invés de achar isso, sabe o que eu faço? Eu remo mais, eu remo com mais força, eu tento mais do meu jeito. Eu confio cada vez mais em mim mesmo e eu vou encarar o mundo sozinho, deixando o Senhor para trás. É isso que você faz. Mas eu estou tão depressivo, estou desanimado, está dando errado. Então para, infeliz, e vai lá, se ajoelha, se entrega, vai orar pelos outros, vai fazer alguma coisa pelos outros. Não, e você fica lá, não, mas eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou tomar essa caixa de comprimido aqui, que eu nunca mais vou ficar depressivo. Não. Querido, você pode tomar a caixa de comprimido, não estou nem aí, cada um toma a droga que quiser. Eu quero dizer para você, sem Jesus não tem droga que resolva a sua vida. Porque sem sair daí de dentro não tem depressão que saia de você, em nome de Jesus. Não tem, você entra no quarto da depressão, tranca a porta e fica lá namorando com ela. Vai se curar quando? Nunca. Sai desse quarto em nome de Jesus, amém? E nós temos que compreender isso. A gente toma a pior decisão e a gente confia na gente mesmo, a gente acha que sozinho a gente vai conseguir. E sabe o que acontece? No primeiro confronto, com o primeiro vento, com as agitações desse mundo que não são poucas se levantando, a gente descobre a verdade das verdades infactíveis, inexcusáveis. Nós somos fracos, nós somos débeis, nós somos impotentes, nós somos insuficientes para enfrentar esse mundo sozinho. Eu não consigo. Se você consegue, poxa, eu não consigo. É quando bate o vento que eu descubro que eu não consigo, entendeu? E nós temos que tomar posse disso, porque esse barco aqui é o retrato do ser humano, é o retrato de todos nós. Essa é a verdade na vida moderna.
Mas eu queria dizer para você, mas como misericórdia é sempre misericórdia, a revelação profética de hoje veio aqui para te garantir que tem alguém sempre olhando por você. É quanto você mais queima a caloria, remando para tentar chegar e não consegue, que tem alguém olhando. E eu fico pensando ele olhando lá, a gente remando lá de cima, falando, o bicho é besta mesmo, né? Que está tentando, não vai conseguir, não vai chegar em lugar nenhum, mas nós vamos. E ele lá, misericórdia, ele está olhando por nós, presta atenção aqui, mesmo que a gente não vê, ele vê e sabe exatamente por tudo que nós estamos passando. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, nessa manhã, no momento certo. Qual é o momento certo? O momento dele. Quando ele vê que nós não temos mais condição de avançar, depois de remar a noite inteira, ele vem, e sabe o que ele faz? Ele vem nos socorrer. Presta atenção, em nome de Jesus, mas entenda que ele vai vir da maneira dele, ele vai vir com o poder que é dele, para fazer o que ele deseja fazer, porque a gente vai para a igreja para pedir para Deus fazer o que nós queremos que ele faça, né? Jesus, acalma a tempestade. Não é acalma a tempestade, vai logo, vai, eu vim aqui levar vocês até a praia. A questão é ele aqui, nós vamos crer nisso, por quê? Porque ele vai vir, se você não crer, nós não vamos reconhecer, e por isso você vai continuar desesperado. É por isso que você precisa crer. Se nós não cremos nisso, ele vai vir, e nós vamos querer que ele faça do nosso jeito, mas ele não veio aqui para fazer do nosso jeito, ele veio aqui, faz do jeito dele, sim ou não? Você vai para a igreja para ele mudar a tua vida, não para ele manter a vida que você gosta, sim ou não? O jeito é dele aqui, nós temos que tomar posse dele aqui. Aliás, no Evangelho ele mesmo diz que se nós o obedecermos, se nós fizermos o que ele estava mandando, ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas para estar, precisa fazer o quê? Fazer o que ele quer. O que ele quer? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho, batizar e mudar esse povo. E aí ele vai estar conosco até a consumação dos tempos. Ele mesmo prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele pessoalmente estaria no meio. Mas tem que ser em nome dele, sim ou não? É no meu nome? Eu estou louvando a mim mesmo. Ai, Deus, eu não estou bem cantando aqui. Não adianta, nós temos que exaltar o nome dele, como nós temos aqui hoje, que aí ele estaria no nosso meio. E eu não sei quanto a você, mas eu creio que hoje ele está aqui conosco, porque nós estamos aqui honrando o nome dele, em nome de Jesus. Tome posse disso. É o teu Deus que veio hoje. Eu quero que você receba comigo, eu acho que o maravilhoso, eu recebo desse evangelho, eu quero que você também receba que eu e você servimos a um Deus que continua cumprindo as suas promessas até hoje. Sabe por quê? Porque ele é vivo. Não sei se você sabe, às vezes esquece, a gente acha que ele é morto. Ele é vivo. Querido, Jesus é real. Querido, Jesus não é um conto que escrever num livro, não. Jesus é de verdade. Ele é vivo, ele vive e ele está presente. E quem crê vai presenciar o agir soberano dele na sua vida. Precisa crer que ele é vivo e que ele aqui conosco está. Precisa aqui, apóstolo Paulo, se você não crê que ele ressuscitou e está vivo, tudo que você faz para Deus é nada, é vã, é hora perdida. E nós cremos em nome de Jesus, amém? Não tem jeito, tem algo no coração de Deus que nós nunca vamos merecer, nunca. Mas faz parte dele, faz parte do que ele é. Sabe o que é? O Senhor é misericordioso. Não tem jeito. O coração dele é cheio de misericórdia. Ele disse que nós deveríamos ter. Ele é misericordioso de um tamanho, mesmo com os discípulos decidindo ir sem ele, mesmo que você queira fazer tudo nessa vida sem ele, mesmo Jesus vendo o teu esforço próprio, tentando remar, porque é isso que nós fazemos o tempo todo, ele sabe que você não vai conseguir sem ele sabe que você não consegue sozinho, e por saber, sabe o que ele faz? Ele vem ao nosso socorro, ele vem ao teu socorro. Aqui está a cena de João. Ele vem, e os discípulos tentando com suas forças, mas nada, viram Jesus vindo, e veio na hora e no jeito dele. Ele não veio de jet ski, meu irmão, ele não veio de barquinho, não, ele veio, foi de sobrenatural mesmo, ele vem andando sobre as águas, como ninguém faz, só ele faz, não tem outro que faz isso, só ele vem andando sobre as águas, ele vem de forma sobrenatural, ele vem ao encontro deles, e ele sempre vem, e ele vem no teu também, e eu quero que você tome posse disso, mas a forma aqui é dele. Então você ora e fala, nossa, como assim, não esperava ver? É do jeito dele, não é do teu não. Não é, Cleito? É do teu jeito? Não, é internando na casa. Não, é do jeito dele. É ele que sabe como é que tem que ser o negócio, entendeu? Em nome de Jesus, e eu quero que você tome posse disso. Eu quero que você não desperdice essa oportunidade tremendamente espiritual que você está recebendo essa manhã. Porque Jesus vem em nosso favor, vem, ele sempre vem. Mas muita gente tem dificuldade de receber. Por quê? Porque não reconhece. Não, lógico que não reconhece, porque depois de tudo que fez, ainda quer que o Senhor venha, conserte tudo e faça do seu jeito, como a gente ia ser melhor ainda.
Cansa esse negócio de igreja que eu vim aqui porque Deus tem que me abençoar. Quem disse que Deus tem que te abençoar? Me abençoar do quê? Mais do que ele fez naquela cruz há 2000 anos atrás, te dando oportunidade hoje? O jeito é dele. Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. Toma posse, neste lugar você serve ao Senhor. Você não serve a apóstolos. Você não serve a bispos. Você não serve a profetas. Não tem profeta aqui, não. O povo queria falar que ele era profeta. Profeta o quê? Profeta. Está confundindo o ministério profético com profeta. Ele não é profeta, não. Ele é Deus. Você não serve nesse lugar a nenhum profeta, não. Presta atenção aqui. Você não serve a nenhum nada. Você, nesse lugar, serve a um Deus que anda sobre as águas e só Ele anda. Não tente não, porque só Ele anda. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. É um Deus que anda sobre qualquer tempestade. Ele anda sobre o que for para te alcançar e te ajudar, em nome de Jesus. Tome posse disso. Ele anda sobre as águas. Ele enfrenta a tempestade que for para vir ao teu encontro. E se não existe nenhuma promessa do Senhor dizendo que você não enfrentaria tempestades, eu queria dizer para você, sabe o que tem? Existem muitas promessas do Senhor te dizendo que é exatamente no meio da tua maior dificuldade que Ele deseja ter um encontro contigo e Ele quer te ajudar. Porque o que eu mais vejo é isso, Deus alcançando, tentando e não pode ajudar. Tantos momentos o Senhor falou, fique em paz, pode passar porque eu sou contigo. Nós abrimos esse culto no nome dela, sim ou não, Beth? Então eu quero que você tome posse nessa manhã. O Evangelho diz que Ele anda sobre as águas porque Ele é Deus, Ele é poderoso para andar sobre qualquer aflição deste mundo. E eu quero que você tome posse disso. Ele anda sobre os nossos medos, Ele anda sobre as nossas inseguranças, porque Ele é Deus. E Ele enfrenta o que for para vir ao nosso encontro e nos ajudar a vencer o que for. Independente das nossas decisões equivocadas, independente da nossa cabeção, da nossa teimosia, da nossa falta de paciência, Ele anda sobre as águas para socorrer o seu povo no momento da aflição, amém? Esse é o Senhor, esse é o Senhor. Se você parar para pensar, você vai lembrar. Mas o que é que João está querendo aqui nos ensinar hoje? Para a gente poder ir além no relacionamento com o Senhor, eu queria dizer em quarto lugar, que para enfrentar situações adversas, querido, sabe o que você precisa? Começar a confiar nele e no que ele prometeu na tua vida. Só tem um jeito. Não tem dois. Quarta-feira eu tive uma revelação louca aqui, lendo o apóstolo Paulo, explicando para mim o que é fé, que eu nunca pensei que fé era isso. Fé não é você dizer que acredita. Acreditar, até o diabo acredita, Tiago me falou. O diabo acredita e tem medo. A questão não é dizer que tem fé e que acredita. A questão é que você precisa começar a acreditar naquilo que ele prometeu. Abraão na tenda. O Senhor fez promessas e ele começou a acreditar nas promessas do Senhor. Isso foi acreditado como justiça e ele foi salvo. Eu quero que você tome posse. Para enfrentar a situação adversa, você precisa começar a confiar somente nele e nas promessas que ele fez na tua vida. Presta atenção nisso aqui. O texto diz que ele veio socorrer, mas os discípulos não reconheceram e por isso ficaram aterrorizados, morrendo de medo. E no grego aqui até diz que eles ficaram com fobia. A palavra fobia. O que é fobia? É um descontrole, perde o controle, tanto que eles ficaram com medo aqui. Mas na hora ele disse no verso 20, sou eu. Não tenha medo, glória a Deus. Sou eu. Calma. Eu acho maravilhoso aqui. Quem foi que chegou? Quem foi que chegou? Diante da tribulação. Quem foi que chegou no meio da tempestade? O grande eu sou chegou. Calma. Sabe o que isso me faz lembrar? Que é exatamente no meio dos nossos maiores problemas, daquilo que para nós parece impossível resolver, que ele surge. Cleitinho, ele surge e fala, sou eu, calma, não tenha medo, eu vim para ajudar, calma, você está fazendo do seu jeito, você está remando a vida inteira. Quantos anos está remando? 12? 10? 20? 50? Você está 100 anos na igreja remando? Calma, porque eu já cheguei na sua vida. Eu não sei se você entende a importância de você ter vindo aqui nessa manhã, porque você veio para que o Evangelho te abra os olhos, para que você entenda a importância de estar com Ele, de estar junto com Ele, porque quando a dificuldade vier, no meio dela, Jesus não diz para você não ter medo, não precisa ter. Confie que Ele está contigo e pronto, que tudo será resolvido. Ele está conosco. Você enxerga isso? Você quer entender esse cuidado? Eu quero que você rememore. A Bíblia tem uma fala interessante. Traga à sua lembrança, nesse momento, o quanto nas piores situações da tua vida você não esteve sozinho. Rememore aí, eu tenho certeza que eu estou falando, não estou falando, sou louco. Nos piores momentos da sua vida você não esteve sozinho, o pior, seja ele qual for, você não estava. E eu pergunto, você pode confiar nele ou não pode? Tome posse em nome de Jesus, amém? Os discípulos não confiaram porque não reconheceram, mas você reconhece, sim ou não? Você está aqui hoje para reconhecer, e por isso só resta o quê? Confiar inteiramente nele. Vamos confiar.
E aí, quando você confia, você vai ouvir uma voz doce, calma, dizendo assim para você: não tenha medo não, calma, não tenha medo, porque se até agora você remou sozinho, eu cheguei na sua vida, calma, eu disse que eu estaria contigo, eu prometi que eu estaria no meio de vocês, e aqui estou eu, glória a Deus, Ele está na tua vida, em nome de Jesus, amém? Tome posse disso, porque Ele é o teu Deus. Eu preciso que você receba a revelação desse evangelho maravilhoso dessa manhã, ouvindo a voz dEle na tua vida. Eu quero que, se você fechar os olhos para falar assim, ouvindo o Senhor falando: eu já cheguei, está difícil, mas eu já estou aqui, calma, não se desespere, porque nós vamos vencer, porque eu já venci esse mundo e eu estou aqui para te fazer vencer também, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Mas a pergunta é, o que João está querendo nos ensinar aqui para que a gente vá além no nosso relacionamento com Deus? Em último lugar, porque vocês já vão fazendo uma carinha de cansado assim da minha cara. Último lugar, eu quero dizer para você, sabe o que você precisa entender e para ir além no seu relacionamento com Deus? Que a presença dEle é a presença dEle, e aliás é só a presença dEle que te acalma e vai fazer você vencer e viver a vida que Ele preparou. Só. Você tem que ir além para descobrir que você precisa é dEle, e não é de nada que Ele tem para te dar, é dEle, é só dEle. Observa o texto diz que quando Jesus se apresentou, o que Jesus falou? Se apresentou e eles desesperados, aterrorizados. E aí Jesus falou, e quando Jesus falou, eles reconheceram e eles quiseram que Ele entrasse no barco. Eles estavam desesperados, ficaram aterrorizados quando viu alguém andando sobre as águas, mas quando ouviram a voz do Senhor, se animaram, eles se alegraram, é Ele, e quiseram com prazer que o Senhor entrasse no barco com eles, e João não disse que ele entrou. Extraordinário, né? Isso é desafio. João não disse que ele entrou no barco com eles, João disse que imediatamente um milagre se fez. Imediatamente aqui, porque eles estavam ainda no meio do mar, de repente, olharam, mas é a praia, chegamos, glória a Deus. Eles não viram e se viram na praia exatamente no lugar para onde eles estavam indo, glória a Deus por isso. Assim termina o Evangelho, o texto que nós lemos. E eu preciso que você se aposse da revelação que o Espírito Santo de Deus veio e deu a João, porque ele veio dar para você também nessa manhã. Ele veio trazer isso para você, porque aqui está tudo que você precisa para enfrentar a dificuldade que for, e viver e receber a paz que você precisa para ter uma vida plena. Sabe que você precisa só da presença dEle, de mais nada. Mas eu não preciso, não, você precisa da presença dEle. Mas eu vou fazer, mas deixa que seja com Ele. Não, mas eu vou comprar, deixa que seja com Ele. Mas eu vou mudar, eu vou fazer uma plástica aqui, vou arrancar a cabeça e botar outra. Vai, com Ele. Sem Ele não vai não. Eu não sei o que você vai fazer, você precisa da presença dEle. Tudo que você precisa nessa vida é convidar Ele para estar contigo, para que você se animar, para você reconhecer e saber que Ele é o Senhor. E quando você fizer isso, milagres vão continuar acontecendo na tua vida, e sem que você saiba, sem que você veja de onde, nem como, nem de que maneira, você não vai entender nada, mas milagre vai acontecer. Quando? Quando Ele estiver contigo, porque onde Ele está, milagres acontecem. Ele estava na praia, aconteceu um milagre. Ele está no mar, acontece milagre. Se ele subir para o céu, acontece milagre. Se ele está onde ele for, onde ele estiver, a presença dele produz milagres. Onde é que ele tem que estar na tua vida? Com você, porque aí milagres vão acontecer na tua vida. Isso é Evangelho. E antes que você imagine, você vai chegar no lugar que o Senhor planejou para você. Antes que você imagine, se contigo Ele estiver, o sobrenatural de Deus vai te alcançar. Eu quero que você tome posse. Você vai viver a vida que Ele preparou para você. Eu conheço gente que se converteu e luta há 10, 12, 15 anos. Luta, você não tem que lutar. Você tem que ter Ele contigo. Só que Deus está com você. Você está lutando com Ele, você está perdendo tempo, Jacó. Vai quebrar a perna. E não vai chegar a lugar nenhum. Para de lutar com Deus e que Ele está com Ele e pronto. E deixa Ele conduzir as coisas. E a gente às vezes não entende isso, querido, porque esse sobrenatural vai. E às vezes eu fico pensando assim. Eu fico olhando para vocês, esse monte de rostinho bonito me olhando aqui. Eu fico pensando comigo. Todos nós aqui, hoje, nessa manhã, enfrentamos situações difíceis, sim ou não? Todos nós, sim ou não? Às vezes um problema financeiro, né? Às vezes uma doença grave, nós estamos no meio de uma pandemia. Às vezes, por conta de tanta coisa, morrem pessoas que a gente ama, sim ou não? Vem guerras, acontecem rompimentos, a gente se decepciona. Todos nós, neste lugar, enfrentamos situações complicadas. Mas quer saber? Sabe o que eu fico pensando? Nós estamos aqui, sim ou não? Você está aqui? Bata o seu pé no chão e diga: eu estou aqui. Sabe o que acontece? Nós estamos aqui, meu irmão, e eu queria dizer glória a Deus por isso. Nós ainda não sucumbimos. Tem gente que desistiu, mas se você perseverou e não desistiu neste lugar, nós não afundamos e você não afundou. Nós estamos vivos e caminhando, sim ou não?
Sabe por quê? Porque você é resistente, porque você é esperto, porque você é forte? Não, nós estamos aqui vivos porque Ele é conosco, Ele está conosco, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós nos levantamos e nós caminhamos e nós vencemos sim. Por quê? Porque Ele é na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Esse privilégio você tem e só você tem. Glória a Deus por isso. Eu preciso fazer um parênteses aqui, porque às vezes você pode pensar que você conseguiu porque as pessoas te ajudaram. E é verdade, as pessoas realmente nos ajudaram, né? É tão bom, né? As pessoas nos ajudaram, mas realmente a comunhão dos queridos irmãos e irmãs é fundamental. Mas eu quero que você vá além. Eu quero que você vá além e saiba mais. Saiba que se não fosse por Ele, nem as pessoas poderiam te ajudar e a resolver nada. Às vezes a gente faz, irmão, obrigado, não agradeço também ao Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Os discípulos estavam todos juntos no mesmo barco remando, sim ou não? Um ajudando o outro, todo mundo aqui remando, presta atenção aqui, eles estavam se ajudando, e por mais que isso seja importante, entenda que falta aqui uma questão, o que é que faltava? Às vezes os nossos vínculos são importantíssimos, mas não são suficientes, se Ele, que é o único suficiente, não estiver conosco nos nossos vínculos. Às vezes, os teus parentes, tudo que eles querem é o teu bem, milhões de seguidores na internet não são suficientes. E por isso, quanto mais você aparece na rede social, mais as pessoas querem se matar, né? Meu Deus. Às vezes os nossos familiares, nossos parentes nos amam e só querem o nosso bem. Todo o amor que as pessoas têm para você não são suficientes, porque você precisa do quê? Dele conosco, você precisa dele contigo em nome de Jesus, amém? Portanto, nessa manhã nós estamos lendo a beleza, a riqueza do Evangelho de João para ir além e alcançar a revelação que ele recebeu do Espírito Santo de Deus naquela noite, naquele barco, isso que ele narrou. E nós buscamos entender o que em João significa ir além no nosso relacionamento com o Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Você não pode aceitar jamais fazer na nossa vida sem a presença dEle. Você tem que entender que o Senhor fez promessas, muitas promessas, mas nenhuma delas disse que você não enfrentaria dificuldades, e por isso é que você não pode nunca pensar em viver sem Ele. Que independente da situação, independente das suas escolhas, independente de você ser teimoso, de você viver até hoje sem Ele, quando dá errado, Ele sempre vai vir ao teu encontro, porque Ele quer socorrer. Que para enfrentar situação adversa, você precisa começar a confiar nele, porque Ele fez promessa a teu respeito, você confia? E Ele prometeu que nunca, Hebreus diz isso, né? Nunca jamais eu te abandonarei. Nunca jamais eu te abandonaria. Por quê? Porque é a presença dEle que vai nos acalmar e nos fazer vencer e viver a vida que Ele planejou. É Ele, é a presença dEle. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. É muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós tomemos posse do que para João aqui é o mais importante. Porque para João aqui o importante é que a nossa teimosia em querer fazer as coisas sozinhos, como os discípulos, como a gente acha melhor, só vai causar enfado, medo, desespero. Por quê? Porque nós vamos remar e não vamos chegar a lugar nenhum. Isso é importante entender. Sozinho nunca, sozinho jamais. Para o povo bíblico, se você estudar, você vai entender, as muitas águas na Bíblia inteira eram um horror, era um perigo, era perigoso. Eles tinham pavor das águas. Até em Apocalipse, no capítulo 21, diz que Deus fez novos céus e nova terra, e na nova terra não tinha nem mar, porque eles morriam de medo. Eles tinham medo. O mar era o símbolo do abismo, o mar é o símbolo do caos, do desconhecido, do mal. Quando o mar se fortalece, as ondas se levantam, ela mata. Na Bíblia a morte vem pelo dilúvio das águas, as águas matam. Jesus disse que tem que descer as águas, é para morrer mesmo, porque a água mata. E aqui, para João, nada disso importa, porque para o povo de Deus tem um diferencial. Sabe o quê? Tudo isso, qualquer mal, qualquer força deste mundo, qualquer tempestade, qualquer ação maligna, será vencida pelo Filho de Deus. Ele é o Deus que anda sobre as águas, Ele vence tudo. Jesus Cristo já reina acima de todos os poderes do mal nessa vida. Diz a Bíblia, o teu Senhor caminha sobre as águas que se levantam para te amedrontar. Ele é o teu Deus. Então, para João, o importante é ouvi-lo, é reconhecê-lo e recebê-lo, pois assim nós vamos chegar ao nosso destino e a viagem da nossa vida será tranquila, segura e em paz, porque só existe paz em quem confia inteiramente no Senhor, só tem dor de cabeça, mas no Senhor, confiando nele. Essa é a minha oração todas as manhãs quando eu abro o meu olho.
é de agradecimento, porque eu confio em Ti, Senhor, e eu sei que vai ser a Tua vontade na minha vida. Tenha essa ousadia, confiar no Senhor. O Senhor vem e nos liberta de todo mal. Esse é o conforto que só o povo de Deus tem. O Senhor Jesus nos alcançou e Ele vai nos ajudar. Você crê nisso? Ele vai nos ajudar e vencer. E nós vamos vencer com o que se levantar contra as nossas vidas. Pode ser a injustiça, pode ser a fome, a indiferença, a falta de amor, a língua solta dos outros, a falta de sentido na vida. Não importa, nós vamos vencer. Porque Deus deseja entrar no mesmo barco que você está. Deus está sempre do lado dos que sofrem e são oprimidos. Sempre. Sempre. E você precisa crer nisso, porque esse é João. Então, para João, nós não precisamos das coisas que Cristo dá, nós precisamos de Cristo conosco. Mas Deus vai me abençoar, eu vou ter um carro novo. Não, eu não quero carro, eu quero Ele. Você precisa entender a diferença do Evangelho de João. Ele não tem bênção aqui, não. A maior bênção que você pode ter é o Senhor. O resto é consequência. Quando Ele chega, o resto é consequência e tudo vai ser em nome de Jesus, amém? Todo o Evangelho de João aqui é milimetricamente calculado pelo Espírito Santo de Deus para te ensinar que nós precisamos de fato é dEle. Nós precisamos estar na presença dEle. Ele não é Deus que nos tira da tormenta, Ele é Deus na tormenta conosco. Ele caminha conosco nesse tempo. Enquanto aqui estivermos vivos, morando nesse mundo é com Ele, é com problema, mas Ele vai ter que estar conosco aqui nesse mundo, não é lá quando a gente for para a glória. Lá é maior moleza, porque lá não tem problema. Aqui tem, então é aqui que Ele vai estar conosco, é aqui que Ele escolheu. Nós vamos ler João 17, você vai ver. Para João, o mais importante não é que Jesus vai acalmar a tempestade, mais importante mesmo é que nós vamos enfrentar a tempestade que for, se Ele estiver conosco, se Ele estiver ao nosso lado, não tem tormenta nesse mundo que nos vai fazer mal, esse é o problema. Porque a igreja está cheia de promessa vazia para crente. Dizendo que, irmão, vai para a igreja que você não vai passar necessidade nunca mais. Pastor, tem uma cesta básica? Não tem. Não é essa a promessa. Nós vamos vencer em nome de Jesus, nós vamos afundar. Creia em mim, porque hoje Ele veio aqui dizer para você em nome de Jesus, calma, sou eu. Calma, não tenha medo, acalma o teu coração, porque sou eu na tua vida. E eu quero que você saia hoje daqui com essa certeza, calma. Não se desespere, não. E eu não sei se você percebeu, perceba comigo, João não quer nos revelar um Cristo que nos dá pão. João nos quer revelar um Cristo que Ele é o pão da vida. Ele é o pão que nos sacia de tudo que nós precisamos. Por isso nós precisamos ir além, nós precisamos nos levantar e ir lá e agir, nós precisamos nos acalmar e enfrentar as dificuldades que for, nós precisamos nos dar as mãos como irmãos e irmãs e ir lá buscar e viver segundo a revelação da palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Pega na mão do seu irmão aí, larga o celular, pega na mão do seu irmão, pega na mão, larga essa miséria aí. Pega aí na mão do seu irmão, fica de pé, aliás, fica de pé, bonitão, fica de pé. Pega na mão do seu irmão, com força. E eu quero que você diga assim agora, ó, fecha os seus olhos, pega nessa mão, ó que mão quentinha. Pega, fecha os seus olhos, diga assim comigo, Senhor, eu creio, eu tomo posse que o Senhor veio aqui hoje para nos ensinar e nos fazer ir além no relacionamento contigo. E nós vamos, Senhor. Amém. E se você entendeu e recebeu, larga a mão e aplauda, porque Ele é bom. Glória a Deus.